Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as notícias, todas as novidades para você, torcedor. E o Vasco aí, né, atualmente tem um novo presidente, mas não é o presidente que nós queríamos. Ontem aí Jorge Salgado foi diagnosticado com Covid-19 e Carlos Roberto Osório está aí de frente, na frente do Vasco da Gama. Iremos, é claro, falar sobre isso, falar também sobre o protocolo enviado à CBF reclamando ali da atuação da arbitragem no jogo de domingo e também de uma nova possível quarta camisa no Vasco da Gama, trazer aí essas novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro e não perder tudo que está acontecendo no meu, no seu e no nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal do Gigante, então se inscreva aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e, é claro, primeiramente falar com relação aí à classificação do nosso time nesse Campeonato Brasileiro. Ontem finalizou aí nessa rodada com o último jogo entre Sport e Flamengo. O Sport ele perdeu por 3-0, um resultado ali muito favorável ao Vasco da Gama, né? Ficamos tristes porque o Flamengo ganhou, mas ficamos felizes porque o Sport perdeu. Então com isso, o Vasco terminou a rodada aí a 2 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, apesar da vergonha do jogo de domingo contra o Bahia, né? Aquele jogo que realmente, independente de arbitragem, o Vasco jogou muito mal, não conseguiu vencer, terminou com apenas 1 ponto. A rodada foi muito favorável ao Vasco, porque o Vasco terminou ela, né? Começou a 1 ponto da zona e terminou ela a 2 pontos da zona de rebaixamento. Um ótimo resultado, uma ótima notícia e terminou também ali classificando para a Sul-Americana, porque o Palmeiras venceu a Libertadores e no caso abriu mais uma vaga na competição da Libertadores e por isso, né, por consequência, também abriu mais uma vaga na Sul-Americana e o Vasco agora está se classificando para a Sul-Americana da próxima temporada. Esperamos que isso possa permanecer. Mas vamos que vamos, rapaziada, vamos passar para o próximo assunto, né? Vamos falar agora com relação a essa polêmica que ocorreu ontem, né, dentro do Vasco da Gama. Tivemos a notícia que o Jorge Salgado foi diagnosticado com Covid-19, né? Ontem tivemos essa notícia que ele está em casa, agora ele não vai mais participar da maneira de frente, né, do Vasco da Gama, que atualmente, infelizmente para alguns e felizmente para outros, o Jorge Salgado é o presidente, está empossado como novo presidente do Vasco. Já já também iremos falar sobre isso, sobre possíveis mudanças dentro do clube, mas por conta ali de Jorge Salgado ser o atual presidente e estar diagnosticado com o Covid-19, o cargo da presidência do Vasco da Gama está nas mãos de outro, e esse outro é o primeiro vice-geral, que não é nada mais, nada menos do que Carlos Roberto Osório, um grande conhecido aí da torcida vascaína, e não só da torcida vascaína, também como todo morador da cidade do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe quem é Carlos Roberto Osório, ele foi ex-secretário do famoso Eduardo Paes, né? Vascaíno, mas é uma pessoa que tem realmente umas ligações muito negativas dentro da política e agora o nosso atual representante é mais um deles. Uma notícia muito triste para alguns torcedores, né? Realmente, eu não vou ficar mentindo aqui para vocês. Eu fico muito triste de ver o Carlos Roberto Osório estar envolvido na política, estar envolvido diretamente dentro do Vasco. Porém, é ele que está lá, né? Esperamos que realmente um bom trabalho, se caso isso permaneça, que eu acho muito difícil, que ele possa fazer um bom trabalho e mudar aí o que aconteceu na prefeitura do nosso estado do Rio de Janeiro, né? E com relação ainda às mudanças que muitas pessoas vêm me perguntar sobre isso, com relação a uma resposta, uma decisão nova do Supremo Tribunal Federal, né? Que pode dar aí uma vitória a Levinciano. Aguardando, uma expectativa muito grande está gerada com relação a isso, né? A decisão ali, a ação movida pelo Partido Solidariedade está nas mãos do Dias Toffoli. Ontem tivemos a notícia que o Jorge Salgado entrou ali tentando cancelar essa ação, segundo aí alguns motivos apresentados pelo próprio. Se você quer saber quais são esses motivos, eu fiz um vídeo ontem, ele está aparecendo aqui em cima para vocês.
e ele entrou aí tentando cancelar essa ação, que para muitos é muito favorável ao Levenciano e já crava, já concretiza aí ele na presidência do clube. Então, como eu falei, volto a repetir, uma grande expectativa gerou no meio do torcedor vascaíno, que é apoiador de Levenciano, que nessa semana aí o Dias Toffoli deu uma decisão, a decisão no caso, né, favorável, e coloque de vez, de uma forma concreta e sem chance nenhuma de ocorrer mudanças, Levenciano sentado em definitivo na cadeira do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas vamos lá, rapaziada, deixe seus comentários também sobre isso, né? O que você acha de Carlos Roberto Osório agora estar sentado ali representando o Vasco da Gama, e também sobre essa possível mudança de Levenciano sentando na cadeira. Mas vamos agora falar sobre essa possível quarta camisa, né? Atualmente, como eu falei, o Jorge Salgado foi empossado como novo presidente e a sua gestão já trabalha dentro do Vasco ali, trazendo novos patrocínios, renovando com novos patrocínios e também conversando com os patrocinadores atuais e também com os fornecedores de material, que no caso é a Capa. Capa aí que produz o material esportivo do Vasco da Gama. Inclusive na semana passada, a atual gestão do Jorge Salgado e o material esportivo, a direção da Capa, sentaram em São Januário para conversar sobre um possível terceiro uniforme, que é um desejo tanto da Capa quanto da atual gestão do clube. E o Vitor Roma, né, o atual VP de marketing do Vasco da Gama, falou que não é somente um terceiro uniforme que está sendo visado, que está sendo desejado pelo Vasco, mas também um quarto uniforme. Ele falou o seguinte: estamos discutindo questões relacionadas a mais do que a terceira camisa, eventualmente uma quarta camisa, né? E muita expectativa tem sido gerada com relação a isso. O Vasco já lançou aí há um tempo atrás uma quarta camisa, né? Que seria uma camisa ali referente, uma camisa que o torcedor pede muito para que deixe ali de oficial no Vasco. O Vasco de fato tem uma quarta camisa, no caso essa camisa sendo um elogio ali aos famosos camisas negras, né? Um grupo de jogadores do Vasco, um time do Vasco que marcou sucesso, marcou uma época do clube de regatas Vasco da Gama, onde foi um grupo que principalmente teve como identidade lutar contra o racismo e também vestir ali camisas negras, né? A grande música que o torcedor vascaíno tem, né? As camisas negras que lutaram contra o racismo e as mesmas camisas negras que representaram o Vasco ali durante o início do século passado, por volta ali de 1940, camisas negras inclusive, que foi o campeão lá do Sul-Americano de 48, e essa ideia seria inicial, entendeu? Oficializar o uniforme todo preto em referência aos camisas negras como modelo fixo do clube, como no caso uma quarta camisa do Vasco da Gama. Porém, outros detalhes, outras questões, outro possível uniforme também tem sido falado, né? Uma homenagem aí, uma parcela da sociedade, uma homenagem aí que tem sido muito estimulada e tem sido muito comentada também, principalmente por alguns torcedores, que seria uma homenagem ali a um grupo, né, determinado LGBTQ+, no caso colocar arco-íris ali dentro da camisa do Vasco. Eu respeito totalmente, né, essas pessoas que tem essa opção sexual, mas acredito que seja ali algo que saia totalmente do padrão do Vasco da Gama, colocar arco-íris, colocar uma camisa colorida, porque o Vasco não é isso, mas também, é claro, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Os camisas negras e agora, né, essa tentativa de inclusão social dentro do uniforme do Vasco da Gama, uma questão realmente muito questionada por muitos torcedores do Vasco. E para finalizar o vídeo, né, falar com relação ao que aconteceu ainda domingo, o jogo entre Vasco e Bahia, que eu volto a repetir, foi uma atuação pífia do Vasco dentro de campo, porém não justifica a atuação ridícula também da arbitragem, que sem dúvida nenhuma prejudicou muito o nosso time, né? O Wilson Pereira Sampaio, o árbitro da vez, entendeu? O sucesso aí que ele não tinha dentro do cenário do futebol, ele passou a ter, e de uma maneira muito negativa. E ontem o Vasco protocolou um ofício assinado ainda pelo Jorge Salgado, né, dentro da CPF, apresentando aí protesto contra a atuação da equipe de arbitragem do Wilson Pereira de Sampaio no confronto aí contra o Bahia. E aí ele solicitou, no caso, né, esse ofício através de uma reunião. Vasco quer uma reunião com a comissão de arbitragem, a Comissão Nacional de Arbitragem, no caso da CBF. O objetivo desse ofício, no caso protocolado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, é apresentar as evidências de falha da interpretação de arbitragem em 3 lances dessa partida que ocorreu no domingo. Os 3 lances que eu já falei ontem,
no caso está aparecendo aqui em cima, eu falei de uma forma mais clara, mas eu volto a repetir, foi o lance ali do Juninho Capixaba no final do primeiro tempo, que ele entrou solando de uma maneira ridícula o Marcelo Alves. O segundo lance, o pênalti no Leonardo Matos, que não foi marcado também. E o terceiro, é claro, o mais contundente, o mais ridículo, o erro mais discrepante que aconteceu na partida, foi a entrada do Gregory no Martim Benítez, que o juiz estava de frente e nem sequer o VAR foi chamado, e depois tivemos ainda a expulsão do Leandro Castan, que era sim para ser expulso, mas aí o famoso 2 pesos e 2 medidas foi utilizado e revoltou sem dúvida nenhuma o torcedor vascaíno, que já vive há anos e anos lutando contra o rebaixamento e também lutando contra a arbitragem. E aí a gente cai na questão, né? O dirigente do Sport veio aí um tempo na mídia falando que a CBF estava fazendo de tudo, né? Seria a operação Salva Vasco, que a CBF queria porque queria salvar o Vasco e o Botafogo do rebaixamento. E agora a gente pergunta para o próprio dirigente do Sport, e aí? O que falar disso, né? Reclamou aquela época, acusou o nosso clube, e a gente vê aí realmente que o Vasco, em vez de ser favorecido, muito pelo contrário, é sim desfavorecido pela CBF, e a gente vê isso jogo a jogo. Então deixa aí nos comentários também o que você achou sobre isso, né? O que você acha disso tudo que está acontecendo dentro do nosso clube com relação à arbitragem, com relação à política, a esse presidente que está agora no comando do Vasco e tudo que está acontecendo. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, vou pedir, é claro, para você deixar o seu like, porque é muito importante também comentar no vídeo para que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos. E se você curtiu do meu conteúdo e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no canal do Gigante. Estou na meta de bater os 23 mil inscritos, falta pouquinho, então para isso eu preciso da sua ajuda. E além disso tudo, também vou pedir para você seguir, aliás, a minha página lá no Instagram. Uma página que aos pouquinhos está crescendo, mas eu ainda preciso da sua ajuda para que ela possa crescer cada vez mais. Como eu sempre falo, a gente é uma família, então vamos que vamos me dar essa moral. Um grande abraço a todos, mais uma vez eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo e vamos que vamos, saudações vascaínas!